Meu nome é Gideão, e esta é a minha história. Escolhido em segredo por uma força maior, fui encarregado de uma missão que desafiaria a lógica e a razão. Com apenas 300 guerreiros ao meu lado, enfrentei um mar de inimigos que cobria o vale como uma praga. Mas como poderia um homem tão comum alcançar o impossível? Que estratégias poderiam transformar o medo em vitória? Essa história vai abrir sua mente em relação ao poder do Senhor e como Ele age. Através de mim, Ele diz que não importa o tamanho do exército, sempre haverá vitória, enquanto existir alguém disposto a seguir seus mandamentos, seus ensinamentos, seus conselhos, sua palavra. Eu cresci durante o domínio do Império Midianita, um regime cruel e terrível. Eles, descendentes de Abraão e sua segunda esposa, Quetura, sufocavam nosso povo com seu domínio de ferro, nos deixando devastados e sufocados. Isso foi nossa ruína, pois meu povo havia pecado contra o Senhor, de muitas maneiras diferentes, e, como resultado, o Senhor nos entregou ao controle dos midianitas por 7 anos. Por causa da brutalidade dos midianitas, fomos forçados a construir castelos, cavernas e montanhas, como esconderijos para nós mesmos, para que pudéssemos sobreviver. Sempre que os israelitas colhiam suas colheitas, saqueadores de Midian, Amaleque e do povo do Oriente atacavam nossa terra, acampando nela e destruindo as colheitas. Eles deixavam meu povo sem nada para comer, levando todas as ovelhas, cabras, bois e jumentos. Essas hordas hostis que chegavam com seus animais e tendas eram densas como uma nuvem de gafanhotos. Chegavam em tropas de camelos tão numerosos que não podiam ser contados. Permaneciam lá até a região ficar completamente despojada. Os midianitas eram um povo do deserto e dominavam meu povo por causa de seu uso eficaz de camelos. Por causa dos midianitas e dos nossos pecados, todo o nosso trabalho foi em vão. No final, toda a nossa produção e rebanho eram roubados depois que trabalhávamos duro para fazê-los frutificar. O pecado faz isso, nos priva do que trabalhamos duro para conquistar. Muitos homens talentosos perdem tudo na vida porque não param de pecar. Tudo está perdido para ganhar o que, em retrospecto, parece nada. Por causa dos midianitas, meu povo está atualmente à beira da fome, enfrentando um período prolongado de humilhação, trabalho infrutífero, pobreza e um inimigo superior. Meu povo clamou ao Senhor Deus por ajuda. Quando clamaram ao Senhor por causa dos midianitas, o Senhor enviou um profeta aos israelitas. Juízes 6, 7 e 10. O profeta disse: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: Eu vos tirei do Egito, da escravidão. Eu vos salvei dos egípcios e de todos os que vos oprimiam. Expulsei os vossos inimigos e dei-vos a sua terra. Eu vos disse: Eu sou o Senhor vosso Deus. Não adorareis os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Mas não me ouvistes. Deus falou através do profeta, lembrando Israel de tudo que ele fez por eles no passado, para enfrentar sua crise atual. Israel precisava de um lembrete. Um dia um homem estranho veio e se sentou debaixo da grande árvore em Ofra, que pertencia a Joás, do clã de Abiezer. Eu estava debulhando trigo no fundo de um lagar para esconder o grão dos midianitas, quando o anjo do Senhor apareceu e disse: Poderoso herói, o Senhor está contigo. Eu estava debulhando trigo no lagar de vinho. Isso não era apenas desafiador, mas também constrangedor. Tradicionalmente, o trigo era debulhado em áreas abertas, em cimas de colinas, onde a brisa era usada para separar a palha do grão. Não era prática comum debulhar trigo em um local afundado como um lagar de vinho. Este era um lugar de privacidade. Eu não podia debulhar o trigo no dia aberto e trazer nem a roda nem o trilho, com medo dos midianitas, que estavam acostumados a vir e levá-los assim que debulhados. O homem misterioso falou dizendo: O Senhor está contigo, poderoso homem de valor. Este foi um cumprimento estranho para mim. Não parecia que o Senhor estava comigo, e não parecia que eu era um poderoso homem de valor. Onde está o valor? Eu sou apenas um homem simples vivendo uma vida muito comum. O homem até havia me encontrado sobre meu dever diário. Respondi: Senhor,
Se o Senhor está conosco, por que tudo isso nos aconteceu? E onde estão todos os milagres que nossos antepassados nos contaram? Eles não disseram que o Senhor nos tirou do Egito? Mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou aos midianitas. Mesmo que eu estivesse ciente das obras incríveis que Deus havia feito no passado, não pude deixar de me perguntar por que não via essas mesmas maravilhas no presente. Eu acreditava que o problema era com Deus. Ele não nos tinha abandonado? Isso me incomodava que Israel estivesse nessa condição. Então o estranho homem se virou para mim e disse: Vá com a força que tens e salva Israel dos midianitas. Estou te enviando. Eu era apenas um homem comum, inseguro de minhas próprias habilidades. Eu não conseguia me ver como alguém que poderia fazer grandes coisas para o Senhor. Eu me considerava insignificante. Inseguro, perguntei: Mas como posso salvar Israel? Minha tribo é a mais fraca de toda a tribo de Manassés, e eu sou o menor, e toda a minha família. Então o homem me disse: Estarei contigo, e destruirás os midianitas, como se estivesses lutando contra um homem. Você pode acreditar nisso? Eu estava prestes a embarcar em uma jornada estranha, e minha jornada começaria com uma tarefa impossível. Este é um grande império, uma potência mundial, e eu deveria derrotá-los como em uma luta de wrestling com uma única pessoa. Quem sou eu para enfrentar os poderosos midianitas? Poderia este ser um anjo do Senhor diante de mim? Como eu deveria saber? Eu o testarei com uma oferta. Não está errado para mim pedir um sinal confirmatório. Faz sentido. Se isto é verdadeiramente o Senhor, ele deveria me revelar isso. Eu respondi a ele: Se eu encontrei algum favor aos teus olhos, então me mostre um sinal de que és tu que fala comigo. Por favor, não parta daqui até que eu volte a ti e traga minha oferta, e a coloque diante de ti. E ele respondeu: Eu esperarei até que você retorne. Eu me apressei para chegar em casa. Preparei um cabrito jovem e então, usando uma cesta de farinha e um pouco de água, assei alguns pães sem usar fermento. Em seguida, pegando a carne em uma cesta e o caldo em uma panela, os trouxe e os entreguei ao estranho que estava debaixo da árvore enorme naquele momento. O homem disse para mim: Coloque a carne e o pão sem fermento sobre esta pedra e despeje o caldo sobre ela. E fiz como me foi dito. Então o homem tocou a carne e o pão com a ponta do cajado em sua mão, e o fogo flamejou da rocha e consumiu tudo o que eu havia trazido. E ele desapareceu. Quando percebi que era o anjo do Senhor, gritei: Ó soberano Senhor, estou condenado. Vi o anjo do Senhor face a face. Este milagre do fogo, junto com outros aspectos dessa experiência inteira, me convenceram de que tudo isso era do Senhor. A aparência do anjo do Senhor era completamente humana em seu caráter. Mas o Senhor respondeu: Está tudo bem, não tenha medo, você não morrerá. Então eu construí um altar ao Senhor ali, e o nomeei Yahweh Shalom, que significa O Senhor é Paz. O altar permanece em Ofra. Um altar é qualquer estrutura sobre a qual são feitas ofertas, como sacrifícios para fins religiosos. Era uma plataforma elevada com uma superfície plana. Um altar era uma prática comum na minha época. Até mesmo nosso ancestral Noé construiu um altar ao Senhor depois de deixar a arca. Em algumas ocasiões, Deus mesmo instruiu a construção de um altar após realizar um ato miraculoso de libertação. O propósito de tal altar era servir como memorial e ajudar as gerações futuras a lembrar das grandes obras do Senhor. A lei determinava que qualquer altar feito de pedras deveria ser construído usando pedras naturais não cortadas, pois usar ferramentas nas pedras as contaminaria. Agora eu havia construído um. Fiz isso como um ato de adoração e consagração ao Senhor, a quem eu havia acabado de encontrar face a face. Eu não estava mais aterrorizado por Deus. Naquela mesma noite, o Senhor me disse: Pegue o segundo touro do rebanho de seu pai, aquele que tem 7 anos de idade.
derrube o altar de seu pai a Baal e corte o poste da Azerá, que está ao lado dele. Sacrifique o touro como oferta queimada no altar, usando como combustível a madeira do poste da Azerá que você cortou. Tive que derrubar o poste da Azerá. Azerá, oeste, é o nome de uma deusa pagã da fertilidade e o objeto de culto de madeira dedicado a ela. O nome Asherá significa aquela que enriquece na literatura ugarítica. Ela era chamada de Senhora Asherá do Mar. Era adorada na antiga Síria, Fenícia e Canaã. Era adorada pelos fenícios como Astarte, pelos assírios como Istar e pelos filisteus como Ashera. Logo após a morte de Josué, a adoração a Azerá afligiu Israel devido à conquista incompleta de Canaã. Meu próprio povo abandonou o Senhor e serviu a Baal, o deus pagão dos cananeus, e a Ashtoreth. A nação de Israel estava em um estado de comprometimento. Inicialmente, lutamos contra a cultura pagã dos cananeus. Então, a tememos. E então, coexistimos com ela pacificamente. As pessoas são sempre chamadas a serem diferentes por Deus. Era o padrão de Deus para Israel ser diferente das nações ao seu redor, mas eles não obedeceram. O pecado sempre machuca, sempre acorrenta. Josué tinha fé em Deus e acreditava em suas promessas proféticas. Por causa da liderança de Josué, sua geração conhecia o Senhor. No entanto, as gerações vêm e vão. A nova geração não conhecia a Deus. A nação começou com obediência incompleta e comprometimento. Em vez de expulsar os cananeus, fomos afetados pelo culto pagão perverso daquela nação pagã. Agora, essa é Azerá. Azerá era a deusa da fertilidade. Azerá era caracterizada por um tronco de árvore sem membros plantado no chão. O tronco geralmente era esculpido em uma representação simbólica da deusa. Como resultado da conexão com árvores esculpidas, os lugares de adoração a Aserá eram comumente chamados de bosques. O peso dessa responsabilidade pesava muito sobre meus ombros, mas eu sabia que não podia fugir do desafio. Deus despreza totalmente a idolatria. Ela atrai a ira de Deus sobre aqueles envolvidos. A idolatria traz maldições sobre o povo e a terra. A idolatria incita a ira de Deus. Ela profana e polui o povo e a terra. Então, eu peguei 10 dos meus servos e fiz como o Senhor havia ordenado. Mas fiz à noite porque tinha medo dos outros membros da casa de meu pai e do povo da cidade em minha comunidade. Baal era adorado lado a lado com Yahvé. Deus me chamou para colocar minha própria casa em ordem primeiro. Na manhã seguinte, quando os moradores da cidade começaram a se mexer, alguém fez a descoberta surpreendente de que o altar de Baal tinha sido derrubado e que o poste de Azerá ao lado dele tinha sido derrubado. Em seu lugar, um novo altar havia sido construído e nele estavam os restos do touro que fora sacrificado. As pessoas se perguntavam: mas quem fez isso? As pessoas se perguntavam junto ao meu pai Joás, Abiesrita da tribo de Manassés. Depois de perguntar e fazerem uma busca cuidadosa, me descobriram e se voltaram ao meu pai. Então, os homens da cidade exigiram do meu pai: ele deve perecer por destruir o altar de Baal e por derrubar o poste de Azerá. Eles não tiveram problemas para determinar quem tinha sido responsável pela profanação do altar. Eu fui imediatamente exposto ao público por causa de Baal e Aserá. Meu próprio povo estava preparado para acabar com minha vida. Isso mostra o quão poderoso era o culto a Baal na época. A heresia tinha se tornado a religião principal. Meu povo adorava Baal porque acreditava que ele era o deus do clima, já que o sucesso de seus empreendimentos agrícolas estava diretamente ligado ao clima. As pessoas o adoravam ainda mais durante os tempos econômicos difíceis, causados pela tirania dos midianitas. Eles não percebiam que, ao não se voltarem para Deus, estavam apenas piorando as coisas para si mesmos. Diante disso, meu próprio pai, na tentativa de me defender, gritou para a multidão que o confrontava: por que vocês estão defendendo Baal? Irão argumentar a favor dele? Quem pleitear a causa dele será condenado à morte até amanhã. Se Baal é verdadeiramente um Deus, que
que ele se defenda e destrua aquele que derrubou o seu altar. Meu pai fez um argumento muito lógico para preservar minha vida. Já que Baal era a parte ofendida, ele poderia se defender. A partir desse momento, fui chamado Jerubaal, que significa que Baal se defenda, porque eu derrubei o altar de Baal. Pouco depois desse evento, os exércitos de Midian, Amaleque e os povos do Oriente formaram uma aliança contra Israel e atravessaram o Jordão, acampando no vale de Jezreel. Então o Espírito do Senhor me revestiu de poder. Agora eu precisava do meu próprio exército. Assim como diz em Juízes 6:34-35. Então o Espírito do Senhor apoderou-se de Gideão, e ele, com toque de trombeta, convocou os abiesritas para segui-lo. Enviou mensageiros a todo o Manassés, chamando-o às armas, e também a Asser, a Zebulon e a Naftali, que também subiram ao seu encontro. Toquei o chifre de um carneiro como um chamado às armas, e os homens da tribo de Abiezer se reuniram a mim. Também enviei mensageiros pelos territórios de Manassés, Azer, Zebulon e Naali para convocar seus respectivos guerreiros, e todos eles responderam. Graças a esse poder divino, consegui reunir um número impressionante de tropas. Em pouco tempo, perceba que 32.000 homens vieram me seguir na batalha. Isso ainda é uma empreitada poderosa. Antes de partir, tenho que ter certeza de que foi realmente Deus quem me enviou. Eu precisava de um segundo milagre para confirmar sua palavra. Não sou um homem corajoso. Fui criado como o menor de minha família, e meu clã também era o menor. Isso não é algo que eu faça todos os dias. Será que as pessoas realmente vão seguir um homem humilde como eu? Sim, o Senhor me deu um sinal, mas eu preciso de outro. Farei um teste que apenas o Senhor pode realizar. Eu disse a Deus: se realmente vais usar-me para resgatar Israel como prometeste, prova-me desta maneira. Colocarei um pedaço de lã no eira esta noite. Se a lã estiver molhada de orvalho de manhã, mas o chão estiver seco, então saberei que estavas a me ajudar a resgatar Israel, como prometeste. E isso foi exatamente o que aconteceu. Quando me levantei cedo na manhã seguinte, espremi a lã e enchi uma tigela inteira de água. No entanto, isso não mudou realmente nada. Eu precisava de algo mais. Antes de ser muito crítico comigo, você deveria considerar o desafio que estava diante de mim. Muitos recusariam imediatamente tal chamado, sem sequer considerar permitir que Deus o confirmasse. Minha pequena fé ainda era maior do que nenhuma fé. Então eu disse a Deus: por favor, não te irrites comigo, mas permite-me fazer mais um pedido. Deixa-me fazer mais um teste com a lã. Desta vez, deixa a lã permanecer seca enquanto o chão ao redor dela estiver molhado de orvalho. Naquela noite, Deus fez como eu pedi. A lã estava seca de manhã, mas o chão estava coberto de orvalho. Isso é tudo o que preciso saber. Estou pronto. Então eu e meu exército nos levantamos cedo e fomos até a nascente de Herode. Os exércitos de Midian foram mantidos ao norte deles, no vale perto do Monte Mor. O Senhor me disse: tens demasiados guerreiros contigo. Se eu permitir que todos lutem contra os midianitas, os israelitas se vangloriarão de que se salvaram por sua própria força. Portanto, diz ao povo: quem estiver com medo e tímido pode deixar esta montanha e voltar para casa. Agora este é um grande teste da minha fé. Meu exército de 32.000 homens já estava superado pelos 135.000 midianitas. Ainda assim, Deus achou que seu exército era grande demais. Então, 22.000 homens foram para casa, deixando apenas 10.000 dispostos a lutar. Fiquei com apenas 10.000 homens. A visão de um enorme exército inimigo deixou muitos soldados israelitas com medo. A maioria dos homens era verdadeiramente tímida. Agora as probabilidades são de 13-1. Mas o Senhor me disse: ainda há muitos. Leve-os até a fonte e eu os testarei para determinar quem irá contigo e quem não irá. Quando levei meus guerreiros até a água, o Senhor me disse para dividir os homens em 2 grupos.
Em um grupo, coloque todos aqueles que tomam água em suas mãos e a lambem com a língua como cachorros. No outro grupo, coloque todos os que se ajoelham e bebem com suas bocas no riacho. Este parece um teste peculiar. Talvez fosse porque aqueles que seguravam a água em suas mãos e a levavam à boca eram melhores soldados, pois mantinham os olhos no entorno mesmo ao beber. Apenas 300 dos homens beberam de suas mãos. Todos os outros se ajoelharam e beberam com as bocas no riacho. Então o Senhor me disse: Com estes 300 homens, eu te resgatarei e te darei vitória sobre os midianitas. Envie todos os outros para casa. O Senhor Deus queria tanto as probabilidades, de modo que a vitória fosse claramente apenas dele. Raramente pensamos que a grandeza pode ser um obstáculo para o trabalho de Deus. No entanto, é mais difícil confiar verdadeiramente em Deus quando temos muitos recursos maravilhosos à mão. Então recolhi as provisões e os chifres de carneiro dos outros guerreiros e os enviei para casa. Mas mantive os 300 homens comigo. Deus me assegurou que a vitória era certa, mesmo que apenas 300 homens agora compusessem o exército de Israel. Agora que o exército de Israel era menos de 1% de seu tamanho original e a proporção era de 450 soldados midianitas para cada soldado israelita, eu só podia confiar no Senhor Deus, porque não havia mais nada em que confiar. Agora estou aqui. O acampamento midianita estava no vale logo abaixo de mim. Naquela noite o Senhor disse: Levanta-te, desce ao acampamento midianita, pois eu te dei vitória sobre eles. Mas se tiveres medo de atacar, desce ao acampamento com teu servo Purá. Escuta o que os midianitas estão dizendo e ficarás muito encorajado. Então estarás ansioso para atacar. Eu estava com medo. Então peguei meu servo e desci até a beira do acampamento inimigo. Agora eu estava no acampamento do meu inimigo, ainda com medo. Os exércitos de Midian, amalequitas e dos povos do Oriente haviam se estabelecido no vale como um enxame de gafanhotos. Seus camelos eram como grãos de areia na praia do mar, tão numerosos que não podiam ser contados. Eu me aproximei justo quando um homem estava contando a seu companheiro sobre um sonho. O homem diz que nesse sonho havia um pão de cevada, que caiu rolando no acampamento dos midianitas. Ele atingiu uma tenda, derrubando-a e a deixando plana. Seu companheiro respondeu: Seu sonho só pode significar uma coisa. Deus deu a Gideão, filho de Joás, o israelita, a vitória sobre Midian e todos os seus aliados. Deus me permitiu ver uma grande confirmação de seu trabalho futuro. Isso, obviamente, não foi uma coincidência, nem uma demonstração de sorte. Deus usou a situação para fortalecer minha fé e funcionou tão bem. Não foi por acaso que o homem sonhou o sonho naquela noite. Não foi por acaso que ele contou a seu amigo naquele momento. Não foi por acaso que eu cheguei exatamente onde ouvi o homem contando o sonho. Até mesmo meus inimigos ficam cheios de medo quando estamos fracos na fé. Frequentemente, tornamos nossos inimigos mais fortes do que realmente são. De fato, quando ouvi o sonho e sua interpretação, curvei-me em adoração diante do Senhor. Deus queria que eu encontrasse encorajamento nessa visita ao acampamento inimigo. Isso mostra que, quando o Senhor Deus nos pede para fazer coisas difíceis para Ele, Ele não cruza os braços e espera que façamos isso sozinhos. Ele está lá para nos guiar, nos manter e nos encorajar durante todo o caminho. Então voltei ao acampamento israelita e gritei: Levantem-se, pois o Senhor deu a vocês a vitória sobre as hordas midianitas. Dividi os 300 homens em 3 grupos e dei a cada homem um chifre de carneiro e um jarro de barro com uma tocha. Minha fé era contagiosa. Tendo recebido o encorajamento, não pude deixar de espalhar esse encorajamento para os outros, e meu encorajamento construiu a fé deles. Eu disse a eles: Mantenham os olhos em mim. Quando eu chegar à beira do acampamento, façam exatamente o que eu fizer. Assim que eu e aqueles comigo tocarmos os chifres,
toquem os seus também ao redor de todo o acampamento e gritem pelo Senhor e por Gideão. Era apenas depois da meia-noite, após a troca da guarda, quando eu e os 100 homens comigo chegamos à beira do acampamento midianita. De repente, tocamos os chifres e quebramos nossos jarros de barro. Então, todos os 3 grupos tocaram nossos chifres e quebraram nossos jarros. Segurávamos as tochas ardentes em nossa mão esquerda e os chifres em nossa mão direita. E todos nós gritamos: uma espada para o Senhor e para Gideão. Uma espada para o Senhor e para Gideão. Esse grito não foi resultado de orgulho. Ao contrário, mostrou sabedoria no ataque. Porque claramente os midianitas já temiam a espada de Gideão e o grito ajudou a enviá-los em pânico. Os soldados midianitas acordaram com uma explosão de barulho, luz e movimento descendo sobre eles de todas as direções. Cada homem permaneceu em sua posição ao redor do acampamento e viu todos os midianitas correndo em pânico, gritando enquanto fugiam. Quando os 300 homens tocaram seus chifres de carneiro, o Senhor fez com que os guerreiros e o acampamento lutassem entre si com suas espadas. Aqueles que não foram mortos fugiram para lugares distantes. Este capítulo emblemático de minha história pode ser encontrado em Juízes 7:22. A primeira fase da batalha não foi entre Israel e Midian, mas sim entre os midianitas lutando entre si. Então, enviei mensageiros para os guerreiros de Naftali, Aser e Manassés, que se juntaram para perseguir o exército de Midian. Também enviei mensageiros por toda a região montanhosa de Efraim, dizendo: desçam para atacar os midianitas e cortem o caminho deles nos vales do rio Jordão em Bet-bara. Embora Deus tenha começado o trabalho com um pequeno número de soldados, uma vez que o trabalho começou, eu queria que muitos se envolvessem nele. Todos os homens de Efraim fizeram o que lhes foi mandado. Eles capturaram os 2 comandantes midianitas, Orebê e Zeebe, e os executaram, e nós continuamos a perseguir os midianitas. Então o povo de Efraim me perguntou: por que você nos tratou assim? Por que não nos chamou quando foi lutar contra os midianitas pela primeira vez? E eles discutiram acaloradamente comigo, mas eu respondi: o que eu realizei em comparação com vocês? Nem mesmo as uvas restantes da colheita de Efraim são melhores do que a safra inteira do meu pequeno clã de Abiezer. Deus deu a vocês a vitória sobre Orebê e Zeebe, os comandantes do exército midianita. O que eu realizei em comparação com isso? Quando os homens de Efraim ouviram minha resposta, sua raiva diminuiu. Os homens de Efraim pareciam se importar mais com o reconhecimento do que com o bem-estar geral de Israel. Em vez de ficarem com ciúmes do reconhecimento que os outros receberam, deveriam ter ficado felizes porque o povo de Deus foi resgatado e porque tiveram algum papel na vitória. O ciúme muitas vezes atrapalha o trabalho de Deus. Não desafiei o orgulho deles. Em vez disso, acalmei seu orgulho elogiando-os e dando-lhes o reconhecimento que pareciam desejar. Mais importante ainda, desafiei-os a se envolver no trabalho de Deus que estava em andamento. Sua resposta foi uma maneira sábia de lidar com a contenda quando havia trabalho para o Senhor ser feito. Então, atravessei o rio Jordão com meus 300 homens e, embora exaustos, continuamos a perseguir o inimigo. Ainda não tínhamos capturado os 2 reis de Midian quando chegamos a Sucote. Pedi aos líderes da cidade: por favor, deem comida aos meus guerreiros. Eles estão muito cansados. Estou perseguindo Zeba e Zalmuna, os reis de Midian. Mas os oficiais de Sucote responderam: primeiro capture Zeba e Zalmuna, e então alimentaremos seu exército. Isso me deixou profundamente irritado. Eles não foram solicitados a participar da batalha real, mas apenas a apoiar aqueles na linha de frente. Em vez de ajudar, as pessoas de Sucote e Penuel arranjaram uma desculpa. Eles não queriam apoiar a luta contra Midian, até que a batalha estivesse vencida. Então eu disse: depois que o Senhor me der a vitória sobre Zeba e Zalmuna, eu voltarei e arrancarei sua carne com os espinhos e sarças do deserto.
De lá fui até Penuel e novamente pedi comida, mas recebi a mesma resposta. Então eu disse ao povo de Penuel: depois que eu retornar em vitória, derrubarei esta torre. Mas, nesse meio tempo, Zeba e Zalmuna, os 2 reis midianitas, estavam em Carcor com cerca de 15.000 guerreiros. Continuei na audácia do Senhor, liderando um corajoso ataque surpresa. Isso não era o mesmo que 300 atacando o vasto exército, mas ainda era um pequeno exército contra um exército muito maior. Eu tinha visto Deus fazer grandes coisas em circunstâncias semelhantes antes. O trabalho anterior de Deus me encorajou a confiar em Deus para grandes coisas no presente. Circulei pela rota da caravana a leste de Nobá e Gia, pegando o exército midianita de surpresa. Zeba e Zalmuna fugiram, mas os persegui e capturei todos os seus guerreiros. Persistente, lutei até que a batalha fosse vencida e fui atrás dos líderes da oposição. Agora, minha promessa a Sucote. Retornei da batalha lá, onde capturei um jovem de Sucote, e exigi que ele escrevesse os nomes de todos os 77 oficiais e anciãos da cidade. Então retornei a Sucote e disse aos líderes: aqui estão Zeba e Zalmuna. Quando estivemos aqui antes, vocês me zombaram, dizendo: capture Zeba e Zalmuna primeiro, e então alimentaremos seu exército exausto. Então, levei os anciãos da cidade e lhes dei uma lição, punindo-os com espinhos e sarças do deserto. Também derrubei a torre de Peniel e destruí todos os homens da cidade. Então perguntei a Zeba e Zalmuna: os homens que vocês mataram em Tabor, como eram? Eram como vocês? Eles responderam: todos tinham a aparência de filho de rei. Eles eram meus irmãos, filhos da minha própria mãe. Exclamei: pela vida do Senhor, se não fossem os matar, vocês não estariam vivos. Virando-me para Jeter, meu filho mais velho, eu disse: mate-os. Mas Jeter não desembainhou sua espada, pois era apenas um menino e estava com medo. Então Zeba e Zalmuna disseram para mim: seja um homem, faça você mesmo. Então foi exatamente o que fiz, e peguei os ornamentos reais dos pescoços de seus camelos. Após isso, os israelitas disseram: seja nosso governante. Você, seu filho e seu neto serão nossos governantes, pois nos resgatou de Midian. Mas eu respondi: não governarei sobre vocês, nem meu filho. O Senhor governará sobre vocês. Entendi que não era meu lugar assumir o trono sobre Israel e que o Senhor Deus era rei sobre Israel. Essa deveria ser a verdadeira atitude de todos aqueles que o Senhor Deus levantou para liderar e libertar seu povo. Sua liderança nunca deve ser interrompida pela soberania. Seu negócio nunca é o de suplantar a regra divina, mas de interpretá-la e liderar o povo para reconhecimento e submissão a ela. O povo espalhou um manto e cada um jogou um brinco de ouro que havia reunido do saque. O peso dos brincos de ouro era de 43 libras, sem incluir os ornamentos reais e pingentes. As roupas roxas usadas pelos reis de Midian ou as correntes em volta dos pescoços de seus camelos. Eu fiz um efode sagrado de ouro. Um efode é uma peça de roupa semelhante a uma camisa usada pelos sacerdotes de Israel, e o coloquei em Ofra, minha cidade natal. Mas logo, todos os israelitas se prostituíram adorando-o, e ele se tornou um laço para mim e para minha família. Eu não coloquei um ídolo, mas fiz um efode, uma imitação daquela maravilhosa vestimenta usada pelo sumo sacerdote. Simplesmente fiz isso para lembrar o povo da adoração a Deus e não para ser adorado em si. Mas ai de nós se formos meio polegada além do que a palavra de Deus permite, sempre acabamos nos metendo em confusão. Foi um grande erro. O povo de Israel se entregou à adoração idólatra. O belo e caro efode se tornou um laço para mim, minha família e todo o Israel. A beleza artística tem uma maneira de nos impressionar e nos dar uma sensação de reverência, mas não é necessariamente uma impressão ou reverência divina. Muitas vezes pode distrair nossa atenção do Senhor. Em contraste com esse efode, Deus ordenou que seus altares fossem feitos de pedra não acabada, para que a atenção de ninguém fosse focalizada na beleza do trabalho do entalhador de pedras.
Então, Midian foi subjugada e humilhada diante dos filhos de Israel, e eles não levantaram mais suas cabeças com orgulho, e a terra ficou em paz por 40 anos. Nos meus dias fui e vivi em minha própria casa. Tive 70 filhos, porque tive muitas esposas, mas pude servir como juiz e guia para eles. Essa é a história de como o povo de Israel derrotou Midian, que nunca se recuperou, e ao longo do resto da minha vida houve paz na terra. Minha história é um testemunho da força duradoura que existe dentro de todos nós, esperando para ser despertada pelo propósito e alimentada pela fé. Espero inspirar outros a abraçarem seus próprios destinos, a superarem a adversidade e a nunca subestimarem o poder de Deus. Deus me fez vencedor sobre os midianitas. O Senhor me disse para ir com minha força. De fato podemos, mas não como normalmente pensamos. Eu tinha a força do cuidado, porque me importava com o baixo lugar de Israel. Eu tinha a força do conhecimento, porque sabia que Deus fez grandes coisas no passado. Eu também tinha a força do espiritualmente faminto, porque queria ver Deus fazer grandes obras novamente. Meu nome é Gideão e esta é minha história.